Caríssimos irmãos, boa noite. A Primeira Igreja Batista se alegra mais uma vez em poder se conectar através dessa ferramenta e hoje, dia 14 de maio, está aqui para glorificar Deus, o Deus que nos acolhe pelo seu amor e que merece de nós o melhor. Nós queremos expressar isso através de cada momento deste culto e queremos contar com a sua participação. Não apenas assista, participe, ore, ouça a palavra, abra a sua Bíblia, se envolva conosco, porque estamos aqui para glorificar a Deus. E nós vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor, orando a Ele pelos profissionais de saúde, pelos enfermos, pelo nosso país. Oremos. Senhor nosso Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus de toda sabedoria. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem usado essa situação para fortalecer a nossa fé, para nos unir mais ao Senhor, para confirmarmos, ó Deus, em nosso coração que o Senhor é o nosso bem maior. Mas, ó Pai, nós estamos diante de uma situação de sofrimento de muitas pessoas. São tantos enfermos, ó Deus, além do número de mortos, os familiares que perderam entes queridos, os profissionais de saúde, ó Deus, muitos deles também morrendo, mas a maioria, ó Pai, em estado de guerra, lutando para salvar vidas. Nós pedimos ao Senhor por eles, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa sustentar, ó Pai, a cada um. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia, ó Pai, das famílias, tem misericórdia, ó Deus, do Teu povo nesta terra. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor a Tua intervenção. Pedimos ao Senhor que possa agir, ó Deus, inclusive através de nós, como igreja, como servos Teus. Queremos participar, ó Deus, da Tua obra nesse momento, para que o Teu nome seja glorificado. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto, solidário, que possamos ser expressão da Tua graça nesse tempo. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, meu querido irmão. Uma boa noite para você, minha querida irmã. Nesse momento, nós temos a oportunidade de mais uma vez ler a palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 15, dos versículos 1 a 6. Romanos, no capítulo 15, dos versículos 1 a 6. A palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a palavra que nós nos deleitamos, diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar nesse momento? Eleve o seu pensamento ao Senhor nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua grandeza, pela tua soberania. Não existe ninguém semelhante a ti, Senhor. E nesse momento, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Cada um que está, ó Pai, cultuando ao Senhor através dessa transmissão, ó Pai, em nome de Jesus, possa ser consolado, ó Pai, e abençoado por Ti. Nós confiamos no Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo consolo, obrigado pelo conforto, ó Pai, em meio às tribulações e às crises dessa vida. Obrigado porque a Tua palavra nos conforta. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos consola. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nesse momento, nós queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações, que nesse culto que estamos prestando ao Senhor, ele seja agradável a Ti, ó Deus. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, mas também rogamos que Tua palavra, ó Deus, a mensagem que será pregada nessa noite, possa, ó Deus, penetrar aos nossos corações e trazer transformação às nossas vidas.
Nós te agradecemos, nós confiamos no teu amor, confiamos no Senhor, ó Pai. Confiamos no Senhor que demonstrou esse amor para conosco na obra salvífica de Cristo na cruz. Muito obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos, confiados que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde, ó Pai, segundo a sua soberana vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Que bom que hoje nós estamos reunidos para louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Eu te convido neste momento para comigo cantarmos esse maravilhoso cântico. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é quinta-feira e nós temos toda quinta-feira a oportunidade de estudar a série de estudos bíblicos uns aos outros, acerca dos mandamentos bíblicos que dão suporte à nossa comunhão. São mandamentos bíblicos da mutualidade ou recíprocos. Portanto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 7, para junto lermos o texto da palavra do Senhor. O meu desejo sincero é que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e sobre a sua família nessa noite. Vamos juntos ler? Romanos 15, versículo 7, é o texto que nos ajudará a estudar o tema Acolhei-vos uns aos outros. Portanto,
Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ao escrever aos crentes do primeiro século, o apóstolo Paulo está insistentemente falando acerca da necessidade de uns acolherem os outros. Esse é um mandamento do Senhor, que não aparece apenas nesta carta ou neste capítulo 15. Olhando para o capítulo anterior, o 14, vemos já no princípio do capítulo, no versículo 1, o Senhor nos falando por meio do apóstolo Paulo. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Nós podemos olhar para a justificativa maior, e a justificativa maior para que nos acolhamos uns aos outros, mesmo em nossas grandes diferenças, é: Deus em Cristo nos acolheu. A palavra de Deus, então, diz que, com base na ação do Senhor, nós que somos seus servos e imitadores, devemos acolher. E aqui o apóstolo Paulo toca numa questão inflamada, sensível naqueles dias. A igreja em crescimento via já uma junção entre crentes maduros e crentes imaduros, neófitos, gente nova na fé. Então a ordem é: acolham aquele que ainda é frágil na fé. Não o afaste, não o abandone, não despreze. Maduros na fé, porque são maduros na fé e, portanto, conhecem melhor o caráter do Senhor e a sua obra redentora, devem acolher muito bem aqueles que são novos na fé. Assim como judeus devem acolher gentios. Devem acolher os gentios sabendo que a sua circuncisão não é obrigatória aos gentios. Os gentios devem acolher os judeus e não viver acusando-os de serem um povo que matou o Senhor Jesus. Aqui também está posto o mandamento para que os livres acolhessem os escravos. Os homens deveriam acolher as mulheres. Os ricos deveriam acolher os pobres. Tão grande é essa verdade que já no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo de novo está dizendo: nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, no versículo 1 do capítulo 15, Paulo está dizendo: é do nosso agrado, por vezes, não ter que gastar tempo com aquele que tem muitas dúvidas acerca da palavra. É do nosso agrado, muitas vezes, ter reunião apenas com o nosso grupo, dos maduros da fé, dos fortes na doutrina. Mas não devemos fazer assim. Se for preciso, devemos suportá-los como Deus nos suportou em amor. Isso foi revelado ao máximo no Calvário. Devemos suportá-los com paciência, como Deus, santo que é, nos suporta, nós pecadores, com toda a paciência. E aqui o apóstolo Paulo diz: tudo isso devemos fazer, primeiro, para a glória de Deus, mas em segundo lugar, para que possamos, versículo 2, agradar o próximo e levá-lo ao crescimento. Não é agradar para vencer apenas aquele momento de dificuldade relacional, é agradar com o alvo. Que Deus seja glorificado, porque estamos obedecendo à vontade dele e não à nossa, mas que também haja edificação da igreja, para que aquele que é novo na fé aprenda comigo e também amadureça na fé. Isso pode até parecer um sacrifício, mas é o que devemos fazer. Na sequência, o apóstolo Paulo cita o Salmo 69, no versículo 9, para dizer que o Senhor Jesus Cristo também foi injuriado. Suportou injúrias porque quis acolher aqueles que o injuriavam. E o apóstolo Paulo ainda ora no versículo 5, pedindo a Deus que dê um sentimento puro de busca por acolhimento do irmão. Deus de paciência e consolação conceda a vocês esse sentimento. E a oração prossegue no versículo 6 dizendo: para que com concórdia, para que a uma voz
vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que não fique dúvida, o apóstolo Paulo então sentencia: portanto o quê? Vocês que são fortes devem acolher os mais fracos, porque Cristo fez o mesmo por nós, porque Deus é glorificado quando assim vivemos, porque a igreja cresce quando assim vivemos, porque a comunhão da igreja se fortalece quando assim nós vivemos. Portanto, com todas essas justificativas e, acima de tudo, olhando para o exemplo do Senhor Jesus, acolham-se uns aos outros. O versículo 7 é o nosso versículo base dessa noite. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nenhum sacrifício que fazemos compara-se ao sacrifício daquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Por meio do exemplo dele, nós aprendemos a viver em concordância para a glória de Deus. Eu gosto muito da fala de Martin Lloyd Jones, pastor inglês, que escreveu o seguinte: devemos ter conhecimento com amor. Sem amor e só com conhecimento, tornamo-nos obstinados e orgulhosos. Cuidado para que o seu tempo de vida cristã, para que o seu conhecimento profundo das Escrituras, para que os seus talentos, os dons que o Senhor te entregou, não te tornem um crente orgulhoso, arrogante. Cuidado. Lembre-se que o caminho mais excelente que o Senhor nos dá para nos relacionarmos com o outro nesse mundo e na igreja é o amor. Conhecimento sem amor produz crentes orgulhosos, que falam das suas capacidades, das suas habilidades, da sua superioridade e que normalmente destroem o outro e a igreja. Vivem na solidão esses. Conhecimento com amor gera homens e mulheres piedosos, piedosas, que geram muitos filhos, muitos discípulos, muitos crentes que são influenciados e uma igreja inteira que é servida. Devemos nos acolher uns aos outros. Lembrando que aqui acolher significa abrigar. É sinônimo de amparar. É o mesmo que receber o outro, aceitar o outro. Como devemos acolher o outro? Primeiro, com submissão a Deus. Eu não tenho dúvida de que a palavra de Deus aqui está nos chamando a, antes de tudo, nos submetermos à vontade do Senhor nosso Deus. Assim acontece em toda a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, ele então remete-se a Cristo, como também Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não lhe era o mais confortável, mas ele assim o fez, porque ele submeteu-se à vontade de Deus. Deus nos revela em sua palavra que devemos nos acolher uns aos outros. E a forma mais especial, a forma excelente, a forma primeira como Deus se revela aos seus filhos é por sua bendita palavra. E a palavra de Deus revela que devemos nos acolher. Portanto, sejamos submissos à vontade de Deus e imitemos a Cristo. Ele me acolheu, ele te acolheu. Quando você estava sujo no pecado deste mundo, caído na sarjeta do mal, quando você estava cego por Satanás, Deus, em sua graça, te perdoou, te sustentou, você creu nele e jamais ele te abandonou. Portanto, devemos acolher o outro, porque isso demonstra também submissão a Deus, que já fez isso na pessoa de Jesus. E ao final, Deus mesmo será glorificado. Eu quero lançar mão de um exemplo da palavra de Deus que nos mostra como a igreja é chamada a vencer as suas questiúnculas, os seus medos, os seus preconceitos e acolher o outro pela fé, por submissão ao Senhor. Saulo havia perseguido duramente os cristãos, era um inimigo da igreja, mas ele creu em Cristo no caminho para Damasco.
Após a conversão de Saulo, o Senhor diz a Ananias que deveria ir ao encontro de Saulo. Ananias, em Atos 9:13, responde ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que Ananias estava dizendo é: Senhor, me perdoe a dificuldade, mas sabe quem é Saulo? Saulo é esse homem que está disposto a matar os teus servos. Mas o Senhor lhe disse, Atos 9:15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Diz a palavra de Deus que Ananias submeteu-se ao Senhor e foi ao encontro de Saulo. Entrando na casa em que Saulo estava, Ananias impôs as mãos sobre ele, orou, a visão de Paulo foi restaurada e a palavra de Deus diz que ele se sentiu fortalecido e permaneceu, Atos 9:19, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Você já imaginou isso? Se uma pessoa que declara-se inimiga do Evangelho, que faz oposição à nossa igreja, que zomba dos crentes, de repente desse sinais de conversão, você acolheria essa pessoa como Ananias acolheu? O que a palavra de Deus diz é que Ananias precisou submeter-se ao Senhor. Porque se ele se submetesse apenas às suas ideias, à sua memória e aos seus sentimentos, ele jamais desejaria ter um encontro com Saulo e muito menos acolher Saulo, muito menos amparar Saulo naquele momento de dificuldade e aceitá-lo na comunhão cristã. Mais à frente, a palavra de Deus ainda diz que quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurou os discípulos para juntar-se a eles. Atos 9:26. Porém o temiam. A história se repete. Por quê? Diz o texto bíblico que não acreditavam que Saulo fosse discípulo de Jesus. Acreditaram que era mais uma estratégia daquele homem mau e incrédulo para conhecer a rotina dos crentes e prender e matar mais alguns deles, como fez com Estevão. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor levantou a Barnabé, Atos 9:27, que tomou Saulo consigo, que acolheu Saulo, que o amparou, que o aceitou, que o recebeu, que o abrigou. E levou Saulo aos apóstolos e contou-lhes o que havia acontecido com Saulo e a sua conversão no caminho para Damasco. E então, depois disso, o texto bíblico relata que Saulo estava com eles, com Barnabé e os apóstolos, em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Muitas vezes, somente por submissão a Deus, acolheremos gente estranha, com passado duvidoso e atitudes questionáveis. Mas se é crente, se dá sinais de genuína conversão, sinais de arrependimento e confiança só em Jesus, devemos acolher. Volto a dizer, ainda que esse mandamento seja obedecido, não por convicção do coração, mas por convicção de que a vontade de Deus é inquestionável. Devemos nos acolher uns aos outros com amor verdadeiro, o amor que Jesus tem demonstrado por nós, que é um amor sincero. O mandamento diz que devemos nos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Quem questionaria o amor de Jesus Cristo? Aceitou, acolheu um pecador como eu, uma pessoa como você. Um amor sincero. O que Jesus quer de mim, além de verdadeiramente me amar e por amor me conduzir ao seu reino celestial, à salvação. É um amor tão verdadeiro que é cheio de paciência. O Senhor tem me perdoado, e a você também, 70 vezes 7 por dia. O Senhor é paciente porque Ele investe em nossas vidas, aguardando o nosso crescimento. E Ele sabe que isso virá. O amor de Jesus é cheio de esperança, e assim devemos acolher o outro que é fraco, o outro que falhou, o outro que
de início transtorna a rotina da igreja, porque pouco sabe da vida da igreja. Devemos nos acolher com amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Dietrich Bonhoeffer escreveu no seu livro sobre comunhão que a pessoa que não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Se você não ama os outros sinceramente, não é paciente com eles e não tem esperança de vê-los crescer, pode ser que todos eles desistam também de você, ou não tenham esperança de ser acolhidos por você e você seja punido com a solidão. Observe, pessoas que ao longo da vida maltratam, desrespeitam, desconsideram, desvalorizam o outro, caminham para a triste sentença da solidão ao fim da vida. Não queira isso para você. Não queira ser o puro, capaz, doutrinariamente tão bem orientado, a ponto de não ser acessível por mais ninguém. Pelo contrário, seja santo. Seja firme nas Escrituras e na doutrina bíblica. Seja correto. E que tudo isso inspire outros a que se acheguem a você. Observe mais um exemplo da palavra de Deus sobre o que é acolhida do outro. Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 13, narra o acolhimento de Jesus a crianças. Naqueles dias, as crianças eram muito pouco valorizadas. E então, quando trouxeram a Jesus, o que está em Mateus 19, 13, algumas crianças, para que eles impusessem as mãos e orassem, os discípulos repreendiam as crianças e aqueles que traziam as crianças a Jesus. Mateus 19, 14 nos diz: Jesus, porém, disse. Ao contrário daqueles que repreendiam os que traziam as crianças, ao contrário daqueles que diziam que as crianças não tinham valor e por isso retiravam as crianças da presença de Jesus, considerando que elas estavam dificultando a agenda e a obra de Jesus, aqui a palavra de Deus nos mostra que Jesus disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis ou não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eles são bem-vindos em meu reino. Eu os aceito, eu os recebo, eu os abrigo. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Para mim, esse é um maravilhoso exemplo do que é amor verdadeiro. O que aquelas crianças poderiam oferecer de concreto a Jesus? Jesus as amou com sinceridade, com toda a paciência que necessitamos ter no trato com as crianças, com a esperança de que aquelas crianças viriam a ser as continuadoras da sua obra após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Vamos pensar um pouco mais no que é acolher o outro? É acolher também com firmeza em Cristo. Voltando ao texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que devemos nos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo não nos acolheu para que continuássemos os mesmos, na velha vida, nos antigos pecados, na velha distância de Deus. Ele nos acolheu, nos amou, e esse amor, tão comprometido como um pai está comprometido com o seu filho, tem feito com que ele nos corrija tantas vezes. Quando eu falo de acolher o outro, eu não estou dizendo a você que você deve ter outro alvo que não o crescimento do outro. E para o outro crescer, com amor, em comunhão com Deus, muitas vezes você terá que corrigir, que discordar, que repreender. Veja 2 de João, versículos 10 e 11. Aqui o apóstolo João diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? A doutrina de Cristo. Podem observar que o versículo 9 está falando disso. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Se alguém quer vir à sua casa ou à sua igreja para profanar o nome de Jesus, para perturbar a igreja de Jesus,
para agradar ao diabo com a sua doutrina errada, não o acolha. A palavra de Deus não está dizendo que você deve odiar a pessoa, mas você deve rejeitá-la, reprová-la, enquanto ela se mantém naquilo que a Bíblia chama daquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo. Outro exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo diz: vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Naquela cultura, comer significava acolher o outro. Se essa pessoa quer continuar na sua impureza, na sua avareza, na sua idolatria, praticando o mal, roubando, vivendo nas orgias, não acolha. Não aceite ser manipulado emocionalmente. Isso é importante. Não se preocupe com aquela pessoa que no seu erro diz: não me acolheram porque eu sou pobre. Não me acolheram porque eu sou mulher. Não me acolheram porque eu não canto bem. Não. Se ela está disposta a viver no pecado, por amor a essa pessoa e por submissão ao Senhor, não aceite ser manipulado emocionalmente. Reprove-a. Não aceite negociação espiritual. Quem sabe Deus é amor. O Senhor não vai deixar de aceitar uma pessoa assim. O Senhor aceita para investir em nossas vidas a fim de que sejamos novas criaturas. Não aceite negociatas espirituais. Com firmeza em Cristo, acolha aquele a quem você decidiu amar, submetendo-se à vontade de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. É um mandamento que nos ajuda a fugir das divisões na igreja, porque as divisões não glorificam a Deus. Glorifica a Deus a vida em unidade no corpo de Cristo. A oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, nos diz em especial nos versículos 20 e 21 o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo renda glória a Deus. Vivam eles unidos como, ó Pai, o Senhor e eu, Filho, vivemos, é o que diz Jesus. Que eles vivam unidos. Todos os que, ouvindo a palavra, virão a crer em teu nome, unidos em torno da minha doutrina, imitando o meu exemplo, vivendo em amor verdadeiro e de modo firme, acolhendo o irmão. Viver com aceitação ao irmão rende toda a glória a Deus, edifica a igreja e é um grande testemunho do Evangelho ao mundo. Deus, pois, nos abençoe para que não apenas nos alegremos com esse mandamento, mas também tenhamos prazer em praticá-lo. Vamos orar? Aqui está, Senhor, a nossa declaração de confiança em Ti. Tua palavra é a verdade. Aqui está, Senhor, a nossa declaração de submissão ao Senhor. Cumpra-se a Tua vontade e não a nossa. Aqui está, Senhor, a nossa declaração de esperança no Senhor. Sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque cremos em Tua palavra, desejamos honrar o Teu nome e queremos, ó Pai, viver até o último de nossos dias. Sob a Tua direção nós te pedimos. Nos ajude a vencer preconceitos, arrogância, indisposições para os bons relacionamentos. Ajude-nos a acolher os nossos irmãos, como Saulo foi acolhido por Ananias e Barnabé e os demais discípulos do Senhor, como o Senhor acolheu as crianças em meio à multidão. Livra-nos, ó Pai, de sermos desobedientes ao ensino da Tua palavra e assim ferirmos vidas, prejudicarmos a Tua obra e darmos mau testemunho do Teu nome a esse mundo perdido. Nos ajude a acolher o irmão, porque assim o Senhor tem feito conosco. É na certeza de que o Senhor nos esforçará, que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue conosco. Amanhã, na sexta-feira à noite,
haverá uma programação da nossa juventude no Instagram. Você pode acompanhar a divulgação em nossas redes sociais. E no sábado, com o Ministério de Música, também no Instagram, uma live muito especial. Você já está inscrito em nosso canal PIB Divinópolis no YouTube? Então divulgue-o a outras pessoas. Você não está inscrito? Observe aqui no rodapé, você verá a nossa sugestão para que você se inscreva no nosso canal. Clique aí na tecla inscrever-se e acompanhe o dia a dia da nossa igreja, receba conteúdo que temos sempre disponibilizado no YouTube. Deus a todos abençoe nessa noite. Vamos cantar o hino 572 do Inário para o Culto Cristão, Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Mais uma vez.